Agradecemos a todos que têm estado conosco, estudando a palavra de Deus a cada semana. Vamos fazer uma oração para que Deus seja nos conduzindo. Nosso Deus e Pai seja conosco, guia nos momentos que se seguem. Pedimos suas bênçãos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. O tema dessa semana é Ensinando Discípulos, parte 1. Em Marcos 8:34 é dito: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhe disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga. Então, aqui tem coisas importantes que nós temos que entender. Nossa vida envolve cruz, né? Ou seja, envolve dificuldades, coisas que nós vamos ter que carregar. Né? E mesmo assim, além de carregar uma cruz, nós também vamos ter que tomar a decisão de seguir ou não seguir Jesus. E Jesus diz mais: para fazer isso, nós temos que negar a nós mesmos. Em outras versões, né? Como aqui é escrito em Mateus 16:24, Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se. Assim, renunciar significa que em algum momento você vai ter duas escolhas. Uma que é o seu desejo, a sua condição mais natural de você tomar decisão, e você vai renunciar, ou seja, você vai negar esse caminho e vai escolher o caminho que Jesus quer que você siga. 1 Pedro 2:21 diz: para isto sois chamados. Por que nós somos chamados? Diz aqui: pois também Cristo padeceu por nós. Então, Jesus sofreu por nós, e muito, deixando-nos o exemplo. Então, significa que nós vamos passar por dificuldades também, para que sigais as suas pisadas. Então, esse mundo não é um mundo, né, de somente flores, né? Muito mais espinhos às vezes que flores. João 12:26 diz, né? Se alguém me serve, siga-me. Jesus falou essas palavras. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Então, seguir Jesus, Jesus já está se comprometendo. E onde ele estiver, nós também vamos estar junto com ele. E se alguém me servir, Jesus diz ainda: meu Pai o honrará. E o Pai aqui nós sabemos que é o Pai Celestial. Então, segundo Timóteo 2:12, diz assim: se sofrermos, também com ele reinaremos. Então, nós podemos sofrer, podemos estar passando dificuldades e problemas. Mas diz aqui: se o negarmos, também ele nos negará. Então, Jesus é um ser de honra, de palavra, de justiça. Então, se nós sofremos junto com ele nós vamos reinar. Mas se a gente vir negar Jesus, a Bíblia diz que ele também vai nos negar. Quando chegar o momento, ele dizer: não vos conheço. 1 João 2:22 diz: quem é o mentiroso? E nós podemos ver que tem muitos mentirosos hoje. O que nós podemos ver em TikTok, em Facebook, em Instagram, as pessoas falando mal de Jesus, dizendo que Jesus não é o Cristo, né? Que Jesus não é o Messias. Né? E aqui a Bíblia já revela. João diz claramente: quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Aquele que não reconhece que Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador. Esse é o mentiroso. E diz mais: é o anticristo, esse mesmo, que nega não só Jesus, mas nega também o Pai. E também nega o Filho. Então nós podemos dizer que vários anticristos, né, espalhados. Pessoas combatendo a verdade. Segundo Timóteo 2:3 diz: se formos infiéis, Jesus permanece fiel. Fiel aos seus princípios. Fiel à verdade. Não pode negar-se a si mesmo. E glória, e bênção. Nós temos certeza que nosso Deus é o da verdade. 1 João 2:23 diz: qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Então, negar Jesus, você está negando a Deus, o Pai. Mas aquele que confessa que reconhece Jesus como Salvador, o Senhor, tem também o Pai. Então, que nós possamos fazer nossas escolhas. Aqui tem exemplos, né, nessa semana, de histórias importantíssimas. Como essa aqui em Marcos 8:22-25, diz assim: Jesus chegou a Betsaída e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que o tocasse. E, tomando o cego pela mão, Jesus levou ele para fora da aldeia. Cuspiu nos olhos, né? Interessante. Jesus fez cura de todo jeito, né? Cuspiu nos olhos.
algo que para muitos seria coisa nem estranha. Impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que há. Tinha alguma coisa ainda acontecendo. Depois disso, tornou a pôr-lhes as mãos sobre os olhos, Jesus, novamente, e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado e viu a todos claramente. E você vê que alguns Jesus só falava, outros, né, Jesus cuspia nos olhos, colocava, cuspia, né, botava o dedo, a saliva na língua da pessoa, né, ou dava uma ordem, vá e a pessoa já está dada. Então mostra, não tem uma forma. Jesus decide como, quando e quando. Marcos 8, 27 a 30 diz: E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou a seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? Então Jesus, sim, havendo muito questionamento, Jesus perguntou a eles. E alguns ainda dois também, né? Não sabem quem é Jesus. Jesus pergunta: Quem é que eu sou? E eles responderam: João. As pessoas estavam dizendo que ele era João o Batista, que talvez ressuscitado. E outros, Elias, né? Outros, um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Perguntou aos apóstolos, aos discípulos. E respondendo Pedro, disse: Tu és o Cristo. Então Pedro revelou algo importantíssimo. E admoestou para que ninguém dissesse aquilo. Jesus queria que eles entendessem que ele é o Messias. Ele é o prometido que foi enviado para cumprir a promessa que Deus deu para Adão e Eva. Gálatas 3:27 diz: Porque todos quantos fossem batizados em Cristo, isso é a importância do batismo aqui, já vos revestisse de Cristo. Então, quando nós tomamos decisão, batismo, nós somos revestidos de Cristo. E aqui Cristo, né, do Messias, a natureza do Messias. E essa natureza de Jesus agora vai fazer o quê? Vai lutar contra a nossa velha natureza. E uma das duas vai vencer. E você tem que tomar a decisão de quem deve vencer. A natureza de Cristo. Por isso que Jesus disse que tem que negar a nós mesmos. Hebreus 3:8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Jesus que falou naquele passado aquelas palavras é o mesmo hoje. Está no céu e está acompanhando a mim e a você. Então aqui diz, em Marcos 14, de 60 a 62, e levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada responde? Interessante. Às vezes a gente não vê, não quer ver que Jesus é o Messias. E aqui é o fato. Estava Jesus preso, próximo de matá-lo, e levantaram, né? Levantou-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Não nada responde? E testificam esses contrastes. Então, algumas pessoas estavam mentindo a respeito de Jesus. Mas ele calou-se e nada respondeu. Então, Jesus, em alguns momentos, se cala. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse: És tu o Cristo, o Filho do bendito, Deus bendito? Ele fez uma pergunta clara. Jesus disse: Eu sou. Jesus assumiu. Duas coisas importantes. Ele é o Messias. E outra, que ele é o Filho do Deus bendito. Ele é filho, ou seja, tanto o Messias como também o que? O Filho de Deus bendito. Jesus diz: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens. Jesus fez uma promessa para esses aqui, que hoje estão mortos. Mas Jesus vai ressuscitar eles para que eles vejam Jesus voltando. Segunda vinda. Jesus prometeu. É por isso que lá no livro de Apocalipse, né, 1 verso 7, fala isso aqui, ó. Eis que ele vem com as nuvens. E todo olho verá. Até mesmo quem? Até os mesmos que o traspassaram. Aqueles que fizeram mal a Jesus, feriram Jesus, Jesus prometeu. E eles vão ver Jesus voltar. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém.
Então, nós podemos entender, né, que a Bíblia, você tem que juntar várias partes para você entender o todo. Porque Deus revela nas Escrituras, né, seja na Bíblia, que nós chamamos de Bíblia, em vários livros, várias partes do mesmo assunto. Então, você tem que procurar na Bíblia estudar por tema. É o mais recomendável. E você estudar aquele tema em todas as passagens da Bíblia, para você entender. Porque senão você vai entender falsas doutrinas, né? Tem algumas pessoas ensinando falsas doutrinas. Então aqui mostra claramente que Jesus estava relembrando, né, o que ia acontecer no futuro. Há um custo para nós seguirmos Jesus. Ele já falou. Você tem que fazer a escolha se você vai seguir esse custo. Marcos 1:1 diz claramente quem é Jesus. Ó. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Marcos diz, Filho de Deus. E alguns têm dúvida que Jesus é Filho de Deus. Marcos 1:16-18 diz, e andando junto do mar da Galiléia, Jesus viu a Simão, André e seu irmão, que lançavam rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus disse, vinde após mim, e eu fareis que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes seguir. Às vezes, a gente toma aquela decisão inicial, a gente não consegue medir, nem mensurar, nem pesar quais são as consequências das nossas escolhas de seguir Jesus. E tem muitas coisas que vão acontecer, né, na nossa vida. Desde que eu decidi seguir Jesus, eu não me arrependo em nenhum momento. Mas passei por muitas dificuldades. Tenho passado ainda. João 21:18-22 diz, na verdade, te digo que quando era mais moço, Jesus chega para Pedro. Pedro, que é o que ele tinha chamado, né? Jesus chega aqui, depois da ressurreição, Jesus chega para Pedro. Na verdade, te digo, Pedro, que quando eras mais moço, te cingia a ti mesmo, ou seja, você cuidavas de si próprio. E andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá. Alguém vai chegar e vai pôr o Pedro sob controle e te levará para onde tu não queiras. Isso aconteceu mesmo. Quando queimou, né, o imperador queimou, né, a cidade lá e pôs a culpa, né, nos cristãos, né, eles usou de estratégia, né, para matar Pedro. E Pedro foi levado a Roma, né, para poder morrer. Não, ele ia continuar matando os cristãos, os povos cristãos. E isso é aqui que Jesus está falando. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar. E dito isso, disse, segue-me. Mesmo assim, Jesus disse para mim que você segue. O caminho que nós temos que tirar da salvação, às vezes, é com dificuldade, problemas. E Pedro, voltando, viu que eu seguia aquele discípulo que Jesus amava, que é o próprio João. E na ceia se recostara também sobre o seu peito e que dissera, Senhor, quem é que há de te trair? Foi João que perguntou a Jesus. Jesus depois falou que metia a mão no prato, que era o próprio Judas. Vendo Pedro a João, disse a Jesus, Senhor, e deste que será? Perguntou, e a história, e a vida de João? Disse Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa? Então, às vezes, a gente está muito preocupado em saber o que Jesus vai fazer com o outro. Mas nós temos que fazer a nossa parte, ok? Segue-me. Não compete a nós decidir, nem estar preocupado como Jesus está conduzindo os demais. E sim como Jesus quer me conduzir. A mim ou a você. Isso é fácil? Não. Aqui nós podemos entender quem é o Senhor, é Jesus. Atos 9:13-16 também conta a história de Paulo. E diz que Ananias soube, né, que Paulo estava perseguindo os cristãos, né, o povo de Deus. E em algum momento Deus aparece para Ananias, né? E respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca desse homem. Jesus, né, falou para Ananias ir lá se encontrar com Paulo, que era Saulo, né? E ele diz, há muitos ouvi acerca desse homem. Quantos males tem feito a teus santos em Jerusalém? E era verdade. Aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Tá, mas nós nunca sabemos quando Jesus chama alguém, ele que decide. Ele conhece o fim dele. É o que Jesus disse. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Deus escolhe quem quer. Para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Jesus diz, eu lhe mostrarei, ou seja,
Paulo quanto deve padecer pelo meu nome. Nós sabemos que Paulo morreu, né? Morreu por velhice. Mataram Paulo. Mataram o pescoço de Paulo. Então ele começou perseguindo o povo de Deus, converteu-se, no final morreu pela causa. E alguns ainda dizem, né, que Paulo, né, estava com Jesus. O que é isso? Ninguém vai morrer pela causa se ele não sabe se essa causa é verdadeira. Bom, a gente tem que ter muito cuidado em que situação nós nos encontramos. No meio da multidão ou com Jesus no monte? Diz aqui que Jesus, né, levou, né, a Pedro, Tiago e João ao monte. Disse-lhes também: em verdade vos digo que dos que aqui estão, há alguns que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Então tem duas interpretações aqui. Um aspecto, né, que alguns dizem que é o aspecto literal, ou seja, ao ver Jesus, as pessoas estavam vindo o reino de Deus. Mas também tem um aspecto, né, de profecia. Né? Jesus também pode estar dizendo também que alguns aqui, seres humanos, vão estar vivos quando Jesus voltar. Também isso é verdade. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João e os levou a sós, em particular, a um alto monte. Então é melhor você ir com Jesus para o monte. Monte não é um lugar fácil. Você tem que subir, né? Tem que se esforçar para chegar no monte. E transfigurou-se. O original, a palavra metamorfo, né? Interessante. A palavra metamorfo significa transformar-se em outra forma, transmutar. Ou seja, Jesus tomou outra forma. E disse que diante deles, as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. Então Jesus revelou a sua glória. E apareceu o quê? Interessante, Elias seria o representante daqueles que vão ver Jesus sem morrer, sem passar pela morte. Elias não morreu. Moisés seria o representante daqueles, né, que vão passar pela morte e vão ser ressuscitados. E falavam com Jesus. Provavelmente, né, estava falando com Jesus sobre a questão do plano da redenção. Diz que Pedro, tomando a palavra de Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Aí aqui dá a explicação, né? Pois não sabia o que dizia, o que estava assombrado. Então, às vezes a gente é melhor ficar calado na presença de Jesus e ouvir. Diz que desceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Quem estava na nuvem? Deus, o Pai. E saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado. A ele glória a Deus. Nós não temos dúvida que são só um Deus no sentido de único, e sim único no sentido que há um Deus coletivo, Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos dizer que Jesus e Deus o Pai falam. E também na Bíblia nós podemos ver Deus e Espírito Santo. Marcos 15, de 12 a 15, diz assim: Pilatos, por isso que a gente tem que ter cuidado com a multidão. Pilatos respondendo, né, disse outra vez: Que quereis, pois, que faça daquele a quem chamam rei de judeus? Então, Pilatos tinha o poder de tomar decisão sobre Jesus. Estava perguntando aos outros o que tinha que fazer, em vez de ele tomar a decisão da competência que eles tinham. E eles tornaram a clamar: crucificam. Então, a multidão estava sendo conduzida por Satanás e pedindo para crucificar Jesus. Né? Mas Pilatos lhe disse: mas que mal fez? Pilatos sabia que Jesus não era culpado. E eles cada vez mais clamavam: crucificam. Meus irmãos, a multidão às vezes perigosa. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, ó, a gente não tem que agir para satisfazer a multidão, soltou-lhe Barrabás e, açoitado Jesus, entregou para ser crucificado. Imagina. Mas aqui também há uma representação, né? Barrabás somos nós. Nós é que tem que morrer. Nós somos culpados. Mas Jesus tinha que viver. Mas Jesus assume o lugar de Barrabás. Né? Jesus assume a morte que competia a Barrabás. Ou seja, Jesus assumiu a morte
competir a mim e a você. Essa é a grande verdade. Tudo que aconteceu na vida de Jesus tem sentido espiritual e sentido profético. Por isso que aqui em Êxodo 23:2 diz: não seguirás a multidão para fazeres o mal. Não tem que seguir multidão para fazer o mal. Não. Nem numa demanda falarás, ou seja, num questionamento, num problema, nem falarás, tomando parte com a maioria para torcer o direito. Né? Nós podemos ver, né? A coisa no Brasil está crítica. Nós não vivemos mais na democracia no Brasil. Infelizmente. Falar hoje, né, em redes sociais, de qualquer coisa, você pode ser preso. E ainda mais prisão preventiva, sem que haja, né, nem direito à defesa. Às vezes, nem direito a você ver o que você está sendo acusado. E você fica meses, né, anos ali, né, esperando, e o julgamento não acontece, você continua lá preso. E ainda existem medidas, né, que eles usam, né, em algum caso, né, colocam sob tornozeleira, né, faz coisa que impede a pessoa de falar, de expressar, né, liberdade de expressão. Assim. Infelizmente, nós não vivemos mais na democracia. Mas, quem sabe nós alcancemos a verdadeira democracia no futuro. Mas agora não há. Marcos 9:30-35 diz: quem é o maior? Tem muitos que se acham maior. Tendo partido dali, caminharam para Galiléia e não queria que alguém soubesse. Estavam discutindo, né? Porque ensinava os seus discípulos e dizia: o filho do homem será entregue na mão dos homens, matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas Jesus sabia o que ia acontecer. Jesus não tinha dúvida da missão que ele estava cumprindo. Mas eles não entendiam essa palavra e receavam interrogar. Chegou a Cafarnaum e, entrando em casa, perguntou-lhes algo importante para mim e para você. E estavam os olhos discutindo pelo caminho. Jesus já sabe tudo, mas por que ele faz pergunta? Para que ele nos respeite. Então, ele usa os mecanismos, né, que são para nós importantes. Então perguntou o que vocês estavam discutindo. E eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. E Jesus sabia. E ele, assentando, chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro, ou seja, o último de todos e o servo de todos. Mas quem de fato aqui vai cumprir isso aí? Quem é que é o primeiro? Quem é que é o derradeiro? Quem é o servo de todos? Servo no sentido de servir. E a Bíblia explica. Colossenses 1:14-17. Jesus, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Então, nós somos perdoados por causa de Jesus. E quem é esse Jesus? O qual é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem no sentido, né, literal. No original lá é caráter, é o núcleo, é a base do Deus que nós não vimos. Ele é o primogênito no sentido de o principal de toda a criação. Não no sentido que ele foi criado. Mas de toda a criação existente, ele é o principal. Porque nele, ou seja, aqui explica, nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra. Então, ele é o Criador. É isso que está dizendo aqui. Visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam... Nós nem sabemos o que é isso. Mas essas coisas existem. Tudo foi criado por ele, Jesus. E não só por ele, para ele, no sentido de para cumprir o propósito dele. Ele é antes de todas as coisas. Quem é antes de todas as coisas? Só Deus. Aqui é todos no sentido de todo. Todas as coisas subsistem, ou seja, elas existem, se mantêm por ele. Quem é que mantém todas as coisas que existem? Jesus. Então, quem é que de fato é o último? Quem é que serve a todos? Jesus. E aqui demais. Atos 17:8 diz que em Jesus, em Deus, nele vivemos. Na vontade de Jesus, Deus o Pai, Deus o Espírito Santo, nós vivemos. Nos movemos
e existimos. Tudo que existe é porque ele mantém. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Salmos 104, 27 e 30 diz assim: todos esperam de ti que ele dês o seu sustento em tempo oportuno. Então a gente acha que porque tem plantio, tem colheita, tem tecnologia, tem isso, tem aquilo, que as coisas vão existir. Não. Quem nos dá o sustento no tempo oportuno é Deus. Mais que a gente trabalhe, a gente pode uma hora morrer de repente. E seja, tudo aquilo que a gente tinha conseguido, tudo perdido. Então, quem nos dá o sustento em tempo oportuno é Deus, é Jesus. Dando-lhe tu, eles o recolhem. Se ele nos der, nós conseguimos recolher. Abres a mão e se enchem de bens. E aqui diz outras: escondes o teu rosto e a gente fica perturbado. A gente percebe que as coisas começam dando tudo errado, a gente fica pensando que Deus está com o rosto, não está me acompanhando. Às vezes ele está, a mim, a você. Mas mesmo assim a gente fica às vezes perturbado. E diz, se tira o fôlego, o que acontece conosco? A gente morre. Então a gente está vivo não é porque está comendo, está tomando remédio, não. É porque Deus está mantendo o fôlego de vida em nós. Em mim e em você. Se não, a gente morre e volta para o pó. Então, o que é o ser humano? É o pó da terra, mas o fôlego de vida. Isso que nós somos. A Bíblia diz que nós somos alma vivente. Diz, envias o teu espírito e são criados. Então, o que faz a gente existir? O Espírito de Deus participa do processo da criação. Assim renovas a face da terra. Então, quem é o que é o maior? É Deus. Mas quem é que serve a todos? Deus também. Nós vimos aí, tudo subsiste por causa que ele mantém. Então, meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Que caminho nós queremos trilhar? Nós queremos seguir. Diz aqui, João lhe respondeu dizendo, é uma história interessante. Mestre, nós vimos um que em teu nome expulsava demônios. Então, um grupo de pessoas, uma pessoa que estava expulsando demônios, mas não estava junto com Jesus, nem com os discípulos, o qual não nos segue. E nós o proibimos, porque não nos segue. Jesus disse, não o proibais. Essa é uma grande lição. Porque ninguém que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Então, se as pessoas estão trabalhando para Jesus, não fique preocupado só com denominação não, religiosa, não. E sim se ele está trabalhando para Jesus. Jesus diz o quê? Porque quem não é contra nós é por nós. E aí nós podemos ver. Eu vou dizer para você claramente. Quem não defende a liberdade de expressão está contra Deus. Contra Deus sabe. Porque para existir a pregação do evangelho tem que haver liberdade de expressão. É por isso que você vê que nos países socialistas, a primeira coisa que se tira é a liberdade de expressão. E junto vem o quê? A liberdade religiosa. Aí nós podemos ver, né, os países socialistas como a Coreia do Norte. Né? Lá, nem Bíblia você pode aparecer. Podemos ver Rússia, podemos ver China, Cuba, Venezuela e outros, Nicarágua, né? Os padres sendo presos. Lugares onde o islamismo se implantou também, os cristãos são perseguidos. Então, tenha cuidado. Porque Jesus disse, quem não é contra nós é por nós. Mas Jesus também disse em outra passagem, quem comigo não ajunta, espalha. Então, você está juntando com Jesus para defender a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, ou você está espalhando? Tenha cuidado. Em quem você vota, em quem você apoia. E se essas pessoas, no final, elas perseguirem as pessoas e retirar o direito das pessoas da liberdade de expressão, liberdade religiosa, você é cúmplice disso. Aqui Jesus diz, porquanto qualquer que de vós der de beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Qualquer que escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, melhor fora que se pusesse ao pescoço uma amostra, um peso, e se fosse lançasse no mar. Porque no julgamento final, a situação sua é péssima. Se a tua mão, Jesus disse, te escandalizar, corta, no sentido que de negar a si mesmo.
O que é o negar a si mesmo? Esse corte aqui. Porque se você cortar a mão e continua com o olho, você vai continuar vendo. Né? Então não é o corte físico, é o negar-se a si mesmo. Carregar a cruz e seguir a Jesus. Jesus disse que melhor é para ti entrar na vida aleijado do que tendo duas mãos. Ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Interessante. Essa palavra aqui que nunca se apaga é abestos. Abestos significa não apagar. Inextinguível. Ou seja, um fogo que nunca se apaga. O que é isso? Que situação é essa? Ele não se apaga porque ele dura para sempre esse fogo, ou é que uma vez lançado, ninguém consegue apagar esse fogo. Nós vamos ver na Bíblia a resposta. Malaquias 4, de 1 a 3, diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Então, fala da destruição dos ímpios. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade. O que é o ímpio? O ímpio é aquele que odeia a Deus. É aquele que se opõe a Deus. Serão como o quê? Como uma palha. O dia que está para vir os abrasará. O que é a brasa? É fogo. Diz Yahvé do exército. De sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramos. Tudo vai ser consumido. Mas para vós, os que temeis o meu nome, você teme o nome de Deus, de Jesus, do Pai, Deus o Pai, nascerá o sol da justiça. E a cura trará nas suas asas. Saireis e saltareis como o bezerro da estrebaria. Que bênção. Nós seremos livres. Pisarei os ímpios só. Então, os ímpios são aqueles que foram quê? Abrasados e foram queimados. Pisarei os ímpios porque se farão cinza. Ah, se farão cinza. Então o fogo consome, mais uma hora se torna cinza. Cinza debaixo da planta de vossos pés. Naquele dia que estou preparando, diz o Senhor. Então, os ímpios vão ser destruídos e vão virar o quê? Cinzas. E aqui a Bíblia explica que fogo é esse que nunca se apaga. Que fogo é esse que a Bíblia às vezes chama de fogo eterno. A Bíblia chama aqui, em Judas 1,7, nos dá um exemplo. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo entregue à fornicação, como aqueles que foram após outra carne, que isso aqui, claramente, eu já expliquei em outros, mas isso aqui é homens querendo ter relação com homens, queriam ter relações com homens, homem tendo relação com homens, ou mulher com mulheres, e indo após outra carne. Por quê? Porque Deus diz que homem tem que ter relação com mulher e mulher com homem. Esse é o princípio. Esse é o propósito que Deus criou a humanidade. Diz que a cidade de Sodoma e Gomorra foram postas como exemplo de que sofrendo, né, a pena do fogo eterno. Então, Sodoma e Gomorra sofreram lá, aquele fogo que foi lançado é chamado fogo eterno, ou seja, o fogo que nunca se apaga. Mas esse fogo ainda consumindo lá, Sodoma e Gomorra? Não. Então nós temos que entender aqui que fogo eterno é esse, que fogo é esse que nunca se apaga. Ele é eterno, aqui no sentido ainos, que nunca cessa. Similar ao que está ali, ó, não apagado, inextinguível. Sem começo e sem fim. Que esse fogo é eterno, é a durabilidade dele? Não, porque senão a gente haveria fogo lá em Sodoma e Gomorra. Mas o fogo foi lançado e consumiu tudo? Consumiu. Ninguém conseguiu apagar, ninguém conseguiu. Então, o que é eterno são as consequências do fogo. E ele vai consumir tudo até virar o quê? Cinzas, como nós vimos ali em Malaquias. Então, e quem é esse lá, fogo eterno? A Bíblia também explica, em Apocalipse 20, de 13 a 15, diz assim: deu o mar aos mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que neles havia. Então, na segunda vinda de Jesus, Jesus ressuscita o quê? Os salvos. E juntos com os vivos, os salvos vivos são levados para o céu. Passa-se 1000 anos. Depois Jesus volta e ressuscita quem? Os ímpios. E aí a Bíblia diz que os mar, o inferno, devolveram esses mortos. E esses mortos foram julgados segundo as suas obras. Ou seja, a salvação não é pelas obras. É por causa que Jesus, você aceitou ou não aceitou Jesus. Mas a condenação é pelas obras. Ou seja, cada um vai ter uma pena diferente pelas obras que você praticou.
Diz que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E o que é o lago de fogo? A Bíblia diz que é a segunda morte. Então, existe uma segunda morte. Que morte é essa? É a morte eterna. Diz que aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Que livro da vida é esse? É o livro da vida do Cordeiro. Quando é que seu nome faz parte do livro da vida? Quando você aceita Jesus como seu Salvador. E esse livro, seu nome continua até quando? Se você perseverar até o fim, ele vai continuar seu nome lá no livro da vida. Então aqui a Bíblia fala em Apocalipse 20, de 7 a 10, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Ou seja, depois de 1000 anos, né, quem estiver no céu, quando Jesus voltar na terceira vinda, diz que Satanás vai ser solto e sairá para enganar as nações que estão sob os quatro cantos da terra. Quem são essas? Essas pessoas que Jesus ressuscitou na terceira vinda. Quem são esses? Os ímpios. Satanás se reúne com esses ímpios nos quatro cantos da terra e eles são chamados de Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, ou seja, uma grande multidão, para os ajuntar para a batalha. Então, Satanás convence os ímpios que se unirem com ele, com os anjos, com os demônios, pode lutar uma batalha e vencer. E a Bíblia diz: subiram sobre a largura da terra e cercaram o Arraial dos Santos. Ou seja, quem é o Arraial dos Santos? É a cidade de Jerusalém. Tentar invadir a cidade de Jerusalém. E a cidade amada. De Deus desceu o que? O fogo. Ó, que fogo esse aqui é o fogo eterno. Igual Sodoma e Gomorra. Deus lança fogo. Esse fogo é fogo eterno. De onde? Do céu, e os devora. E o diabo que os enganar foi lançado no lago de fogo e enxofre. Onde estão quem? A besta e o falso profeta. Quem são a besta e o falso profeta? São todas as pessoas que se uniram com a besta. Todas as pessoas se uniram com o falso profeta. Com esses dois sistemas que conduzem as pessoas para a perdição. E de dia e de noite diz que essas pessoas serão atormentadas para todo sempre. Que sempre é esse aqui? Nós temos que entender. Quando a Bíblia diz sempre em relação a Deus, é eterno. Mas quando a Bíblia diz sempre em relação a mim, ser humano, é enquanto eu tiver vida. Eu caso com minha esposa e digo, casa para sempre. Quando? Enquanto eu tiver vivo. Depois que morrer, acabou. Então, para sempre aqui, para Satanás e para os ímpios, é o quê? Até eles serem consumidos. Como lá em Malaquias falou que eles seriam o quê? Abrasados, né? Não ia sobrar nem raiz, nem ramos. E virariam o quê? Virariam o quê? Cinzas. Então, Satanás, junto com os ímpios, todos eles serão o quê? Destruídos pelo fogo, né? Esse lago de fogo e enxofre, e a segunda morte, que também é chamado fogo eterno. Esse vai consumir os ímpios, eles não tirarão o que? Cinza. Mas a Bíblia diz aqui, né? De outra forma, em 2 Tessalonicenses 1, de 7 a 10, né, Paulo explica: e a vós, que sois atribulados, descanso conosco. Então, se você está passando tribulação porque segue Jesus, um dia você terá descanso. Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder. Então, nem sempre fique pensando que vai ser resolvido seus problemas aqui antes de Jesus voltar. Às vezes, não. Às vezes vai continuar com esses problemas até morrer ou até Jesus voltar. Mas diz aqui, quando Jesus voltar, você vai receber consolo. Diz que com labareda de fogo, né, Jesus vai vir com seus anjos, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus. Então, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que rejeitam a Deus. Dos que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. O Evangelho é as Escrituras, é as boas novas sobre a salvação. Os quais, por castigo, padecerão eterna perdição. Então, o que é eterna perdição? É o lago de fogo e enxofre, a segunda morte. Então, a segunda morte é o que? Eterna perdição. Eterna aqui no sentido de que nunca mais vai cessar. Ou seja, nunca mais eles voltarão à existência. Quem passar pela segunda morte não voltará mais. E diz: vão estarão o quê? Longe da face do Senhor e da glória do seu povo. Não voltarão mais à vida. Quando vier para ser glorificado por seus santos. O que vai acontecer na segunda vinda e na terceira vinda? Para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem nele. Então, nós temos, né, que perseverar, meu irmão e minha irmã. Então, a gente tem que ter, meus irmãos, cuidado. Né? E Jesus, né, ele, né,
é o alfa, é o ômega, ele é o princípio, é o fim. Ele também é o que tudo, como diz, né, foi criado por ele, para ele. Ou seja, nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade mesmo. Então, siga o conselho que ele dá para mim. Negue-se a si mesmo. Carregue sua cruz e siga ele. Se quer seguir Jesus, eu vou seguir. Veja o que vem acontecer, eu vou seguir Jesus. E Deus me deu o poder para estar com ele para sempre. Deus também te deu o poder para estar com ele para sempre. Já desejo a ti o que? Um bom fim de semana. Já desejo a ti também o que? Um feliz sábado, que começa quando? No pôr do sol da sexta. Ao pôr do sol do sábado. Guarde o sábado, para a honra e glória de Deus. Graça e paz de Deus para ti e teus familiares. Amém.